Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Como vocês podem observar, nós não estamos na igreja, estamos aqui em casa. Estou feliz que meu filho está aqui comigo, me ajudando. Temos uma atividade diferente para essa noite, uma atividade que nós estamos chamando Jejum e Bíblia em Família. Como vocês sabem, inicialmente nós propusemos que as nossas 3 igrejas jejuassem uma vez por mês e entregassem esse jejum em um momento de oração e comunhão, né? Porém, face a esse tempo difícil, nós estamos propondo que essa atividade seja feita todas as quartas-feiras. E estaremos propondo um texto para reflexão, né, e um formato diferente em que vocês estarão reunidos em família e após a exposição dessa narrativa, nós colocaremos algumas perguntas para que vocês possam estar refletindo junto com os seus familiares. Tá? O texto de hoje é o capítulo 9 do livro de Neemias. Então peço que você já pegue sua Bíblia, pegue seu telefone, seu celular, para que a gente possa ler alguns versículos, vamos ler juntos, e assim eu vou fazendo comentários e narrativas. Contextualizando, eu gostaria de lembrá-los que o livro de Neemias foi escrito durante o cativeiro de Israel, sob o domínio do Império Persa. O livro de Neemias começa a ser escrito num tempo em que o Império Persa os dominava, o rei era Artaxerxes, Jerusalém estava destruída, os muros estavam destruídos, e o principal tema do livro de Neemias é a reconstrução dos muros. No capítulo 6 descreve o momento em que esses muros foram concluídos. Já o capítulo 7 descreve o momento em que eles decidem repovoar Jerusalém e Judá, trazendo famílias para habitarem novamente na cidade. Já o capítulo 8 traz um momento muito importante. Estando já em Jerusalém, eles decidem ler novamente a palavra, a lei de Deus. E é um momento lindo, porque aqueles que ali estavam em número de aproximadamente 50 mil pessoas, eles tomam consciência de quem eram, tomam consciência da sua história, tomam consciência da sua identidade enquanto nação, enquanto povo de Deus, e isso lhes toca o coração. E já é o 7º mês, é também o momento da celebração da festa dos tabernáculos. E ainda no capítulo 8, nós vemos que celebram a festa dos tabernáculos, e momento de alguns, para alguns, momento de choro, né, pela lembrança, pelas memórias, para outros momento de grande alegria, momento de fé, momento de reencontro com Deus, com a sua palavra, consigo mesmos, né? É nesse ambiente, nesse momento que inicia-se o capítulo 9. Então quero te convidar agora para lermos os primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 3. Ora, no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de saco e com terra sobre as cabeças, e os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as suas iniquidades, e as iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor Deus uma quarta parte do dia. E a outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor,
seu Deus. Todo esse contexto, todos esses acontecimentos recentes ali daquele mês, levaram os que ali estavam a jejuarem, a se cobrirem com pano de saco, a lançarem terra sobre as suas cabeças. Isso é uma expressão de confissão de pecados, de arrependimento, de revisão de vida, reavaliação da sua história e do momento em que estavam vivendo. Que culminou com um ato de adoração. Período que durou ali 6 horas. Período de busca intensa da presença do Senhor. E os versículos seguintes descrevem um clamor em alta voz, palavras de louvor e adoração, de exaltação ao Senhor, e uma oração feita pelos sacerdotes. Essa oração vai até o final desse capítulo. E eu gostaria de enfatizar 2 aspectos muito importantes dessa oração. Primeiro, o reconhecimento que ao longo de toda a história, que aliás é mencionada aqui, desde Abraão até o período dos reis de Israel, o reconhecimento das inúmeras e repetidas vezes em que a nação de Israel se desviou dos caminhos do Senhor, devido ao seu orgulho, sua prepotência, sua desobediência, sua obstinação. Em contrapartida, o segundo aspecto é a insistência do Senhor em confrontá-los para que se voltassem a Ele, para que se arrependessem. A insistente atitude do Senhor em crer pelo seu povo, em visitar-lhes com bondade, com misericórdia, com amor, com fé, em permitir que recomeçassem, que fossem restaurados. Ou seja, um contraponto entre a atitude do povo do Senhor de se afastar dos seus caminhos e a também constante e repetida e insistente demonstração de bondade e misericórdia da parte do Senhor. Eu gostaria de pedir que você me acompanhasse agora no verso 31. E essa oração vai partindo para a conclusão. Verso 31 diz assim: contudo, apesar de tudo isso, apesar de toda essa história de conflitos, pela tua grande misericórdia, não os destruíste de todo, nem os abandonaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Aleluia! Nosso Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo hoje. Nós podemos dizer, contudo, nós temos um Deus que não nos abandona, porque é clemente e misericordioso. Verso 32. Agora, pois, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, que guarda o pacto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou, a nós, nossos reis, príncipes, sacerdotes, profetas, nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias da Síria, desde os dias do cativeiro, desde esses tempos difíceis que temos enfrentado. Aqui eles se lembram de que Deus é grande, poderoso, temível, fiel e bondoso.
E finalmente no verso 33, olha que tremendo. A oração nos diz o seguinte: Tu, porém, és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Interessante que nós temos a tendência de atribuir aquilo que nos sobrevém, principalmente nos trazendo dificuldades, angústias. Temos a tendência de atribuir ou de inquirir a Deus. Mas nesse momento eles disseram: Tu és justo em tudo que tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, mas nós perversamente. E ele continua descrevendo o histórico da nação de Israel, naqueles últimos tempos, trazendo consciência do momento presente que estavam vivendo. Mas eu quero enfatizar que este é o momento da consciência. Este é o momento da sobriedade, o momento da honestidade, o momento da transparência e o momento até da vergonha. O momento da confissão de pecados e o momento do arrependimento. É isso que caracteriza esse capítulo 9 de Neemias. O momento de sermos verdadeiros conosco mesmos. O momento de sermos verdadeiros com Deus. O Espírito Santo, ele age na nossa consciência. E para concluirmos, o último versículo, versículo 38, eles dizem assim: Contudo, por causa de tudo isso, firmamos um pacto e escrevemos. E selam-no nossos príncipes, levitas e sacerdotes. Face a esse momento que estamos vivendo, nós decidimos firmar um pacto com Deus e formalizarmos, e serão selados pelas nossas autoridades. E é esse pacto que nós encontramos descrito no capítulo 10. Um pacto que trouxe implicações práticas à vida daquele povo, daquela nação. Decisões foram tomadas. Todo aquele povo se aliançou em torno daquele pacto. E esse é o nosso papel como igreja. Renovarmos e fortalecermos o nosso pacto com o Senhor. Um pacto que é fruto de uma consciência que nos leva ao arrependimento, a confessarmos os pecados e nos comprometermos com Deus. Bom, essa é a narrativa que eu gostaria de deixar para vocês. Na sequência, eu estarei lendo aqui algumas perguntas para que vocês, em conjunto, em comunhão, reflitam e tentem responder para vocês mesmos, tá? Essas perguntas estarão postadas na sequência, então não se preocupem em respondê-las ou não se preocupem em anotá-las, tá bom? Eu vou ler, mas vocês terão as perguntas postadas aí. Tá? Vamos lá? Primeira pergunta. As calamidades que a humanidade enfrenta são demonstrações de que Deus está castigando a Terra? Castigando a humanidade? Segunda pergunta. Independente das causas das calamidades, como o capítulo 9 de Neemias ensina que devemos nos portar? Terceira pergunta. Por que o povo, ao retornar para os seus lares, esse retorno descrito nesse capítulo, se cobriu com um pano de saco, lançou terra sobre a cabeça e se puseram a jejuar? Quarta pergunta. Por que é que nós devemos jejuar nesse tempo, neste momento? E quinta e última pergunta. Como compreendemos que Deus é? Quem é Deus
em meio às calamidades. Queridos, prazer estar com vocês. Um grande abraço. Beijo a todos. Saudades de vocês. E até muito breve.